Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolada Online. Eu sou António Francisco e, como sempre, vou estar aqui do outro lado para partilhar conhecimento. Por partilhar conhecimento é partilhar vida. Hoje vamos falar da demonstração do fluxo de caixa. Vamos elaborar ela de duas maneiras. A primeira vai ser a partir da identificação dos elementos que compõem a demonstração do fluxo de caixa. E a segunda vai ser utilizando dois documentos importantes da demonstração financeira, que são essencialmente o balanço e a demonstração de resultado. Vamos então usar estes dois documentos, balanço e a demonstração do resultado, para elaborarmos a demonstração do fluxo de caixa. Fique conosco até o fim, a gente volta já. Então, o que eu preciso entender primeiro, antes de começar a elaborar a demonstração financeira? Primeiro, é preciso entender que a demonstração financeira, ou demonstração de fluxo de caixa, melhor, é composta por três tipos de atividades. Nomeadamente a atividade operacional, que são as principais atividades produtoras de rédito da identidade, e outras atividades que, no entanto, não sejam de investimento ou de financiamento. Uma segunda atividade que também é apresentada na demonstração de fluxo de caixa é a atividade de investimento, que diz respeito às aquisições e alienações de ativos a longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Já a terceira atividade, portanto, que é a atividade de financiamento, são aquelas, são as atividades que têm como consequência, portanto, até alterarem ali a dimensão e a composição do capital próprio. Depois de eu conseguir, portanto, identificar aqui essas três atividades, fica mais fácil calcular os diferentes tipos de fluxo de caixa, nomeadamente os fluxos líquidos de caixa relacionados com as atividades de operação, ou atividades operacionais. Posso, portanto, calcular os pagamentos e recebimentos relacionados com as atividades de investimento. Posso também calcular os pagamentos e recebimentos relacionados com as atividades de financiamento. E também posso ali, portanto, poder calcular ou encontrar a variação ocorrida nas contas de caixa e equivalentes entre o início e o fim do período. Depois disso, fico, portanto, em condições, ou estou em condições para nós, portanto, elaborarmos a nossa demonstração de fluxo de caixa. E como dissemos, vamos elaborar a demonstração de fluxo de caixa de duas maneiras. A primeira, por identificarmos, portanto, os elementos que a compõem e assim depois, em seguida, elaborarmos o fluxo de caixa. Por outra, por outro lado, vamos elaborar o fluxo de caixa utilizando dois documentos, que são o balanço e a demonstração de resultado. Vamos então para o nosso primeiro exercício. E o primeiro exercício aqui nos permite, antes de tudo, antes de nós começarmos a elaborar a nossa demonstração de fluxo de caixa, nós precisamos aqui identificar. Eu tenho aqui um mapa, um quadro, com 3 ou 4 colunas, mas as colunas que eu queria chamar a atenção era aqui o valor a considerar e o tipo de atividade. Como dissemos, para eu elaborar a demonstração de fluxo de caixa, eu preciso inicialmente identificar os meus tipos de atividade. Pois bem, vamos então dar início à nossa primeira atividade, vamos então elaborar a nossa primeira demonstração de fluxo de caixa, E para esse efeito, eu preciso apenas identificar aqui os meus tipos de atividade, E também o valor a considerar. Lembrando que a demonstração de fluxo de caixa, portanto, representa a entrada e saída de dinheiro, numa definição mais simples. Então, antes de eu colocar o valor a considerar, vou primeiro identificar essa atividade. O exercício, ou a primeira linha, diz respeito aqui aos meus caixas e seus equivalentes. Ou seja, este valor, ou este montante, 100 mil kwanzas, representa o meu saldo inicial, de caixa no período corrente. Qual é o meu saldo inicial de caixa do período? No caso, eu tenho aqui 100 mil kwanzas. Agora, vou começar a identificar as minhas primeiras atividades, os meus primeiros elementos. Eu tenho aqui o segundo item, que é venda e prestação de serviço no valor de 4 milhões e 100 mil kwanzas, das quais 30% ainda se encontram por receber. Então, se isto é venda e prestação de serviço, significa que as vendas e prestação de serviço são, portanto, os elementos que originam ou que dão, ou que provém o maior ou os principais réditos
não é, da empresa. E neste caso, nós vimos aí na definição de atividades operacionais que são aquelas, portanto, que geram o maior rédito da empresa. No caso, temos aqui as vendas. Então, as vendas, eu posso claramente dizer que é uma atividade operacional. Para identificar o primeiro elemento. Portanto, depois, no segundo item, temos aqui distribuição de dividendo aos acionistas. Se é distribuição de dividendo aos acionistas, quer dizer que são, portanto, rendimentos, né, que foram gerados, não é, fruto de um financiamento obtido. Ou seja, nós estamos a pagar, nós estamos a distribuir os lucros que nós obtivemos aos elementos ou às pessoas que financiaram a nossa atividade. Logo, essa distribuição de dividendos aos acionistas então, diz respeito à atividade de financiamento. Financiamento. Depois temos a alienação por 250 mil kwanzas, né? Alienação por 250 mil kwanzas, por 250 mil, do edifício onde se encontrava instalado um armazém, né? Um dos armazéns. O valor realizado foi recebido por transferência. Okay? Então, aqui é alienação por 250 mil. E nós aqui, na definição das três atividades, fazemos referência a uma atividade que diz respeito, portanto, à alienação, não é, de ativos de longo prazo. O que significa que, se estamos a alienar um edifício, o edifício, portanto, é um elemento, um ativo fixo no nosso balanço ou do nosso patrimônio. Não é? Então, vamos aqui defini-lo como uma atividade de investimento. Por outra, temos aqui pagamento ao pessoal, né? Totalizaram 800 mil kwanza. Pessoal são, portanto, os homens, não é? Que originam ou que trabalham, que executam, portanto, a maior parte das nossas atividades operacionais. Logo, esta será uma atividade operacional. Depois temos a sexta parte, ou o sexto item, diz o seguinte: pagou durante o ano N 400 mil kwanzas, né, referente ao empréstimo obtido, onde 70% deste valor refere-se à amortização de capital. Okay? Então, se é um empréstimo obtido, então significa dizer que estamos diante de uma atividade de financiamento, ou seja, nós obtivemos financiamento do banco, não é, para as nossas atividades. Então, logo é financiamento. Diz também que recebemos um subsídio de 50 mil kwanzas para apoio à construção de uma central de tratamento de águas residuais. Este subsídio, portanto, 50 mil kwanzas, como foi utilizado ou como foi recebido para um único objetivo, ou para o objetivo de construção de uma central. Então, a construção de uma central já vem indicar que é, portanto, um edifício, não um ativo fixo. Então, significa que este subsídio, não é, será considerado como atividade de investimento. Temos o oitavo item, que diz a aquisição de mercadorias e matérias-primas, melhor, num valor de 2 milhões, das quais 40% ainda se encontram por pagar. Mercadoria, como fizemos referência no início, venda. No que é que a gente vende? Vendemos mercadoria. Então, significa que a mercadoria, portanto, que é um elemento inicial, um elemento essencial, portanto, que gera ou que contribui para a proveniência de rendimentos ou de réditos, né, dos principais réditos da empresa. Então, vamos colocá-lo como atividade operacional. Depois temos a nono item, que é recebeu dividendos. Presta atenção, recebeu dividendos relativos às suas participações financeiras num valor de 15 mil kwanzas. Então, se recebeu dividendos relativos às suas participações financeiras, significa que a empresa é quem investiu o seu capital
em outras empresas. Então, se a empresa investiu o seu capital, então significa que este recebimento, este dividendo, é proveniente de uma atividade de investimento. Então, vou colocar aqui atividade de investimento. E por outra, o décimo item, né, diz que a empresa entregou ao Estado o imposto industrial referente ao ano de 2000, do ano anterior, melhor, no valor de 85 mil kwanzas. Então, se a empresa entregou ao Estado o imposto industrial de 85 mil kwanzas, isto significa dizer que este imposto que a gente entrega normalmente é fruto das nossas atividades operacionais, não é? Então, eu vou colocar como imposto atividade operacional. E, por fim, temos ali adquiriu a pronto diversos equipamentos industriais no valor de 300 mil kwanzas. Se são equipamentos industriais, logo fazem parte dos nossos ativos fixos, né, ou ativos não correntes. E se são ativos não correntes, portanto, só fazem parte da nossa atividade de investimento. Portanto, tendo esses elementos todos identificados, o que é que eu preciso apenas fazer? Eu preciso agora colocar o valor a considerar. Lembrando que as atividades ou que o fluxo de caixa representa as entradas e saídas de dinheiro. Não é? Então, eu preciso dizer, a primeira seção, né, o segundo item, faz referência aqui que a venda e prestação de serviço no valor de 4 milhões e 100 mil kwanzas, né, que 30% ainda se encontra por receber. Então, se 30% ainda se encontra por receber, quer dizer que 4 milhões e 100 mil kwanzas, recebemos apenas 70%, né? Porque 30% ainda está por receber. Então, vou considerar apenas os 70% que já recebi, né? Que efetivamente foi recebido. No terceiro item, não temos muita coisa a dizer, vamos apenas copiar o valor. Não é? O valor permanece. Terceiro item, 250 mil kwanzas se encontrava instalado, portanto também o valor permanece. O quarto item, o valor permanece, né, 800 mil kwanzas. O quinto item, aqui já precisamos ter uma atenção, não é? Por quê? Porque temos que ter atenção no exercício, ok? Por quê? Porque aqui diz que o valor 70 mil representa, né, 70% deste valor representa a amortização. Né? Então, eu preciso aqui separar aquilo que foram os pagamentos feitos pelo capital e o pagamento feito pela amortização. No entanto, eu vou colocar aqui, considerando aqui 400 mil kwanzas. Okay? Dizendo que esses 400 mil kwanzas diz que 70% é capital, é a amortização do capital. Então, 400 mil kwanzas vezes 70%, que representa o nosso capital. Então, nós temos aí 280 mil kwanzas. Ou seja, quando eu tiver a elaborar a minha demonstração de fluxo de caixa, eu preciso ter atenção, né, esta separação, que 280 representa, portanto, o capital não é do empréstimo, a amortização do capital do empréstimo, a amortização do capital, e a diferença, portanto, representa os juros. O sétimo item são 50 mil kwanzas, não tenho muito a dizer, vamos apenas repetir. O oitavo item diz respeito a 2 milhões de kwanzas, e onde diz que 40% ainda se encontra por pagar. Então, o que é que eu faço? Se 40% ainda se encontra por pagar, então 2 milhões de kwanzas quer dizer que pagamos apenas 60%. Depois, diz que a empresa recebeu dividendos relativos às suas participações financeiras no valor de 15 mil kwanzas. Então, vamos apenas repetir os 15 mil kwanzas. E por fim, diz que entregou 85 mil kwanzas, então também não muito a dizer. E o último, 300 mil kwanzas, também não muito a dizer. Agora que está todos os elementos identificados, podemos passar aqui para a nossa demonstração do fluxo de caixa, não é? E vamos começar já a calcular
os nossos, ou a preencher as nossas atividades, os nossos elementos. Recebimento de cliente. Então, se eu recebi cliente, o que o recebimento de cliente representa? O recebimento do cliente representa, portanto, a diferença, não é? Entre aquilo que eu vendi. Para este exercício, vamos começar então a preencher, não é, os nossos elementos, ok? Vamos apenas transportar o valor. O que é que representa, portanto, o recebimento de clientes? Os clientes são provenientes de vendas, então logo diz que da venda que eu obtive eu recebi 70%. Então, recebimento de cliente 70%. Pagamento a fornecedores. Então, os pagamentos a fornecedores, aqui diz respeito, portanto, a nosso fornecedor de mercadoria, não é? Onde diz que nós compramos 2 milhões, mas pagamos apenas 60%. Então, dos pagamentos feitos, 1.200.000. Pagamento ao pessoal. Pagamento ao pessoal, não é? O exercício dizia que nós pagamos 800 ao pessoal, então temos ali 800. Quer dizer que o fluxo de caixa, ou o fluxo gerado pelas atividades, ou pelas operações, ou pelas atividades operacionais, portanto, foram de 870.000 kwanzas. Agora, outro itens aqui, outro pagamento e recebimento relacionado às quantidades operacionais. Como nós dissemos que temos outros elementos relacionados com a atividade operacional e uma delas diz respeito ao nosso imposto industrial, então eu tenho aqui outra atividade operacional que é o nosso imposto industrial. Portanto, já estão preenchidos os 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Se eu for aqui na minha tabela, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, todos os elementos da atividade operacional estão preenchidos. Então, eu tive aí um fluxo de caixa operacional de 955.000 kwanzas. Para a atividade de investimento, não é? Vamos aqui também preencher. Primeiro diz respeito ao recebimento proveniente da alienação. E o exercício faz referência aqui a uma alienação. O que é que a gente vendeu? Nós vendemos, não é? Que diz exercício que alienou por 250.000 quase o edifício. Logo, então aqui vou apenas dizer que eu vendi um imobilizado corpóreo, né, no valor de 250.000 kwanzas. Por outro lado, imobilização corpórea não tivemos nada, investimento financeiro também não tivemos nada, não é? Tivemos mais um recebimento que é proveniente de um subsídio, não é? Então, nós tivemos um subsídio de investimento e o exercício fez referência a um subsídio que era para construir aqui, portanto, uma central de tratamento de água, que foram de 50.000 kwanzas. Portanto, quanto aos recebimentos, já não temos nada a crescer, não é? Não temos mais nada a crescer, temos sim, temos aqui mais um recebimento que trata dos dividendos. Lembram que nós recebemos dividendo fruto do investimento feito a uma outra empresa, não é? E o valor deste investimento foi de 15.000 kwanzas. Este dividendo foi de 15.000 kwanzas. Então a empresa recebeu 15.000 kwanzas. Então, em termos de recebimento para atividade de investimento, nós tivemos um total de 315.000 kwanzas. Com relação ao pagamento de investimento, nós temos aqui pagamentos referentes à imobilização corpórea. O que é que o exercício diz? O exercício diz que a empresa adquiriu a pronto diversos equipamentos industriais. Então, equipamentos industriais, nós identificamos ela como uma atividade de investimento. Assim sendo, nós temos aqui como imobilização corpórea, né, ou como pagamento a favor de uma imobilização corpórea, temos aí 300.000 kwanzas. Então, se for a contar, nós temos
2, 3, 4 elementos, não é? Relativo à atividade de investimento. Então, vamos aqui contar no nosso quadro. 1, 2, 3 e 4. Portanto, a atividade de investimento estão preenchidas. Vamos para a nossa última atividade, que é a atividade de financiamento. Mas antes de dizer que para a atividade de fluxo de atividade de investimento, nós temos então, portanto, um saldo de 15.000 kwanzas positivo. Para a atividade de financiamento, recebimento, nós recebemos alguma coisa relativa a financiamento. Precisamos aqui verificar o que a gente recebeu. Penso que não recebemos nada no nosso quadro, né? Não temos nada de recebimento, só distribuímos, foi saída, pagou saída. Portanto, não temos, temos apenas 2 elementos relativos a financiamento. Então, destes 2 elementos, todos eles são sobre pagamentos. Então, vou aqui preencher apenas o pagamento. Nós recebemos algum pagamento, não é? Ou fizemos algum pagamento, fizemos sim, que o primeiro pagamento foi para a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor de 200.000 kwanzas, né? Então, eu vou colocar aqui, antes disso, primeiro vamos começar pelo financiamento, né? Financiamento, o que a gente pagou de financiamento obtido? Nós pagamos de financiamento obtido, lembram que nós tivemos aqui que dividir financiamento obtido, que pagamos que era de 400.000 kwanzas, onde 70% representava ao capital, não é? Então, nós vamos aqui dizer que para financiamento obtido, a gente pagou, não é? 280.000 kwanzas. Sempre se nós pagamos 280.000 kwanzas, o remanescente foi juros, então 280 menos, ou vou fazer diferente, vou fazer 400 menos 280, então nós pagamos de juros 120.000 kwanzas. Nós também pagamos de juro ou dividendos aqui para atividade de financiamento, foi de 200.000 kwanzas, dividendos aos acionistas. Então, vamos aqui preencher 200.000 kwanzas para os nossos acionistas. Portanto, depois de preenchido aqui nossa atividade de financiamento, portanto, tivemos um saldo, não é, um saldo negativo de 600.000 kwanzas. E tenho aqui um fluxo de caixa para a atividade de financiamento negativo, não é, de 600.000 kwanzas. Agora estou em condições de calcular a minha variação de caixa e os seus equivalentes. E para isso, eu só preciso somar os meus 3 fluxos de caixa. Então, para o meu fluxo de caixa operacional, eu tive um valor de 785.000 kwanzas, não é? Mais a minha atividade de investimento, 15.000 kwanzas, mais a minha atividade de financiamento de menos 600.000 kwanzas. Então, eu vou ter uma variação de caixa de 200.000 kwanzas. Qual é, portanto, o meu saldo de caixa no início do período? Se eu for à nossa tabela, eu vou encontrar como saldo de caixa no início do período 100.000 kwanzas. Então, vou colocar aí saldo inicial no início de caixa 100.000 kwanzas. Agora, qual será o meu saldo final no início de caixa? Eu apenas vou somar a minha variação das 3 atividades, mais o meu saldo inicial, não é? Mais o meu saldo de caixa da atividade, né? Ou do período anterior, ou do início, né? Que foram de 100.000 kwanzas. Então, eu terei como caixa de ser equivalente no fim deste período 300.000 kwanzas. Estes 300.000 kwanzas são o valor de todos os meus das minhas disponibilidades, no caso, né, na soma do meu saldo de caixa e do meu saldo de banco. Ok? Pronto, está resolvido, ou está elaborado a nossa administração de caixa a partir, tanto da identificação dos elementos.